Veja quem são os 10 jogadores de futebol mais odiados do mundo da atualidade, aqui no canal Mestre Rankings. Inscreva-se para não perder nenhuma atualização e deixa o like. Na 10ª colocação está o jogador Eden Hazard, e um dos piores momentos de sua carreira que fez em parte ele ser odiado foi quando ele chutou um gandula no ano de 2013, para que o gandula recuperasse a bola para ele. E isso sem dúvidas começou a manchar cada vez mais a sua imagem. E além de ser polêmico dentro de campo, fora de campo, o ego e senso de direito de Hazard também ficaram bem aparentes. E antes de se mudar para o Chelsea, ele apareceu em um vídeo em que apresentou cartões com os nomes dos times e deixou que suas expressões faciais indicassem se ele se mudaria para algum dos times, supondo que todos o quisessem, como se ele fosse o Bambambam, deixando a entender que qualquer time aceitaria ele. E quando Hazard mudou para o Real Madrid em 2019, deixou os torcedores furiosos, pois parecia mais um exercício para ganhar dinheiro do que uma tentativa de engrandecer ali a sua carreira. E claro, agregar ao time também. E além disso, ele chegou no time ainda acima do peso e sem vontade de fazer esforço necessário dentro e fora de campo para ajudar o time ali, e marcou apenas um gol em uma temporada. E enquanto isso, todo mundo chamava ele de piada, ou seja, não estava fazendo nada pelo time, e por isso ele se tornou um dos jogadores mais odiados aí. Na 9ª colocação está o jogador espanhol Sergio Busquets. Ele fez grande parte de sua carreira pelo Barcelona e foi por lá que ele teve o maior destaque. No entanto, com o passar do tempo, jogando ao lado de Dani Alves e Pedro, ele começou a elevar o nível de simulação no meio do campo. Começou a elevar a outro patamar mesmo. Todo mundo via que era basicamente uma simulação às vezes. Era muito fingimento, o que acabava atrapalhando o time ali na hora de jogar. E por causa disso, muitos torcedores do Barcelona começaram a desprezar o time por causa dele. E claro, também o seu estilo de jogo, se é que podemos chamar de estilo, Ele jogou até bem, mas chegou a esse ponto aí de começar a fazer simulações dentro de campo. E a torcida não ficou bem com isso, acabou deixando aí imperdoável o que ele fez dentro do time. E nesse quesito de tentar enrolar o jogo fazendo simulação, ele é o pior aqui dessa lista, e fazia isso com muita frequência, que deixava os torcedores malucos nas arquibancadas. E só para ressaltar mais uma vez aqui a lista dos jogadores mais atuais, Pode ter outros jogadores aí do passado que também eram polêmicos e você pode citar aí nos comentários. Em 8º lugar está o jogador Dele Alli, nascido no Reino Unido. E ele ganhou também a fama de mergulhador, que são basicamente aqueles jogadores que a todo momento estão se jogando lá no chão, mesmo sem ninguém tocar neles. Ou então, se o cara tira um finozinho ali perto, ele já está se jogando no chão, dizendo que foi tocado. E para você que está assistindo, pode parecer algo simples, Mas para os torcedores que estão sempre acompanhando ali os times de perto e são fanáticos, isso é muito enfurecedor. Afinal, o cara não deixa o jogo rolar, a todo momento está se jogando no chão para tentar aproveitar ali alguma falta, alguma trapaça de qualquer forma. E para você ter ideia, entre 2015 e 2018 ele foi marcado por 3 vezes por mergulho, por se jogar no chão sem ninguém tocar, mais que qualquer outro jogador naquelas temporadas. E outro acontecimento polêmico envolvendo esse jogador foi no ano de 2017, onde ele deu o dedo do meio para um árbitro enquanto jogava em uma partida na Inglaterra. Esse é o tipo de jogador que não tem limites quando se trata de respeito, e isso enfurece os torcedores e as pessoas que estão ali ao redor, deixando ele aqui nessa lista sendo um dos mais odiados aí do mundo na 8ª colocação. E o 7º colocado é Ashley Young, jogador que provavelmente assinou com a Inter de Milão em 2020 para escapar de sua reputação lá na Inglaterra, já que por lá o jogador parecia ter um problema nas pernas, já que não se mantinha em pé durante o jogo, todo momento estava se jogando e caindo no chão para tentar capturar ali alguma oportunidade e tentar levar uma falta. E inclusive ele venceu 11 pênaltis em 200 jogos da Premier League antes do final de 2012. E nas temporadas seguintes foi que ele começou a se jogar mais ainda para tentar aproveitar essas situações aí. E é claro que não é nada de errado em ganhar pênaltis, mas quando você sofre uma falta ali de verdade, genuína, Não quando você vai fingir para tentar ganhar uma oportunidade.
Futebol tem que ser limpo, não trapaceando. E até mesmo seu próprio técnico naquela época criticava ele de vez em quando, o Alex Ferguson. E a gente pode perceber que a maioria dos jogadores dessa lista são caídos e odiados assim no mundo do futebol, simplesmente por essas simulações escandalosas, né? Além do necessário. Começam a fingir, a torcida começa a odiar e assim eles entram nessa lista aí dos jogadores menos valorizados. O sexto da lista é o jogador Diego Costa, que nasceu no Brasil, lá em Sergipe, mas se naturalizou espanhol e jogava pela seleção espanhola também. E ficou bastante conhecido por ter um temperamento esquentado e agredir outros jogadores, que inclusive resultou em várias acusações contra ele por conduta violenta. Muitas vezes ele pisava nos adversários. E até mesmo um companheiro de equipe de Diego Costa, quando ele jogava lá no Chelsea, admitiu em 2015 que ele gostava de trapacear. Esse cara era Kurt Zouma, que contou isso sobre Diego Costa. Aliás, muitas pessoas que o conheciam diziam que ele adorava quando o jogo era contra Real Madrid, para ele ter ali um confronto direto com Pepe e Sérgio Ramos, já que eles gostavam de bastante violência, né? E por isso ele acabou sendo aí um dos jogadores mais odiados do mundo. E apesar de passar uma imagem de jogador durão, quando alguém encosta nele, ele já faz a sua simulação, diz que foi falta, né? Mas quando é ao contrário, ele pisa, agride, faz tudo que tiver ao alcance. E na quinta posição dos jogadores mais odiados está Sérgio Ramos, nascido na Espanha. Ele sem dúvidas dispensa apresentações e acho que todo mundo já conhece Sérgio Ramos, um dos jogadores mais violentos aí das últimas décadas. Inclusive ele ficou bastante conhecido como o jogador mais sujo do Real Madrid. Ele possui 26 cartões vermelhos e detém o recorde da La Liga. E como ele ainda está atuando, esse número pode aumentar ainda mais. E quem já teve a infelicidade de enfrentar Sérgio Ramos em um jogo, notou que ele é um cara um pouco trapaceiro, com temperamento desagradável e tem uma propensão aí de chutar os seus adversários, dar cotoveladas e tudo que tiver ali na hora disponível. E já chegou algumas vezes a impedir seus adversários de marcar usando até as mãos, em um jogo que só pode utilizar os pés, né? Realmente, quando se trata de Sérgio Ramos, ele utiliza a técnica vale tudo. E um dos momentos mais tensos de sua carreira foi quando ele teve um contato, né, ali. Na verdade, ele pegou o braço do Mohamed Salah, que acabou tendo uma lesão. E por esse e outros muitos motivos, ele acabou sendo aí um dos jogadores mais odiados de todo o mundo do futebol. Em quarto colocado da nossa lista está o jogador Sterling. E quando tinha ali seus 20 anos de idade, Sterling foi muito rápido em pegar o dinheiro e abandonar o time que lhe tornou uma estrela, o time Liverpool. Chegou algumas vezes a fingir estar doente para não ir aos treinamentos, e essas atitudes que ele tomava fazia com que a torcida e os fãs do time fossem à loucura. Inclusive chegou a ser vaiado por muitas vezes em campo, já que as suas atitudes eram de uma criança mimada. Ainda por cima, as primeiras investidas que o Manchester City deu nele, ele recusou todas, mesmo passando por lá depois. E também atualmente está jogando aí pelo Chelsea. Mas esse estilo de jogo e de pessoa que ele tentava implementar aí desagradou muitas pessoas. E por isso ele ocupa essa posição na lista. E só para deixar claro, não fui eu que fiz a lista. Essa lista já estava pronta e se fosse minha mesmo eu colocaria Sérgio Ramos lá no top 1. Mas vamos lá continuar. E abrindo o top 3 está o jogador Luis Suárez. E a primeira vez que aconteceu um evento polêmico com Luis Suárez foi quando ele acertou a mão na linha do gol para evitar um certo gol contra o Uruguai na Copa do Mundo de 2010. E também ganhou grande destaque aí por morder os seus adversários. E isso não aconteceu só uma vez ou duas, foram várias vezes. E por isso ele acabou se tornando um dos jogadores mais odiados aí pelas torcidas adversárias, apesar de ter sido um excelente jogador e um dos maiores a passarem pelo Barcelona. E quando ele se mudou para a Premier League, acabou sendo acusado várias vezes de se jogar no chão para ganhar aí pênaltis, que inclusive ganhou vários. E nessa época ele estava atuando pelo Liverpool.
e por algumas de suas atitudes violentas chegou até ganhar o apelido de Vampiro Uruguaio. E as suas mordidas estavam em partidas comuns e até mesmo Copa do Mundo. E é por isso que Luis Soares está aqui ocupando esse top 3. Na segunda colocação está o jogador português Cristiano Ronaldo, que sem dúvida foi e é um dos melhores jogadores de toda a história do futebol, apesar de estar passando por uma fase difícil no momento. Principalmente no início da sua carreira, ele foi bastante odiado por ter ali simulação, se jogar bastante para ganhar pênaltis, ainda quando atuava no Manchester United. Hoje em dia ele está no Manchester United novamente, mas antes disso ele teve uma passagem também pelo Real Madrid. E além de ser odiado bastante por tentar ganhar pênaltis de forma indevida, ele também era bem conhecido por ser bastante reclamão. Reclamava de tudo com o juiz, com os jogadores, e isso foi criando ali um ódio das torcidas adversárias e adversários jogadores também. E claro, ele tinha ali haters e odiadores de outras formas também, algumas simplesmente por ser o melhor jogador do mundo em algumas épocas. Já outras o odiavam simplesmente por ter um estilo aí de garoto bad boy. Já outros não gostavam dele simplesmente por ele ser muito bom, e quando ele entrava em campo, os torcedores adversários sabiam que o seu time iria ser destroçado. Hoje em dia, Cristiano Ronaldo está mais velho e aquelas atitudes que ele fazia no início da carreira diminuíram bastante. E apesar de muita gente ainda não gostar dele, a maioria hoje se inspira nele como o melhor jogador do mundo. Bom, e as suas atitudes foram cometidas ali basicamente na juventude, onde os jovens são mais rebeldes, e isso é comum e todo mundo sabe. E a primeira colocação é ocupada pelo jogador brasileiro Neymar. Neymar é sem dúvidas um jogador que divide opiniões. E os odiadores mais simples de Neymar é simplesmente porque ele marcou contra seus times. E aí acaba criando aquela tensãozinha. Mas o principal motivo que fez Neymar ocupar a primeira colocação foi que ele tinha uma fama e uma reputação de se jogar no chão e se mexer com agonia de forma exagerada, fazendo meio que uma simulação. E esse aspecto de Neymar ficou bem mais visível e tornou-se popular na Copa de 2014, onde ele levou o apelido de Kai, por simplesmente cair a todo momento, fazendo ali uma simulação. Óbvio que a gente não sabe se realmente era uma simulação, mas dava-se a perceber que era assim. Já que poucos minutos depois da queda ele estava jogando muito bem, como se não tivesse sentindo nada. Mas é claro que não foi só isso, houve outros movimentos e acontecimentos também, por exemplo, a briga e discussão que Neymar teve ali em 2010 com o técnico Dorival Júnior, que resultou na demissão do técnico, e a partir dali ele começou a ter pessoas que não gostavam dele. Neymar também teve uma passagem brilhante pelo Barcelona e foi lá onde teve ali a sua era de ouro no futebol. E depois de um tempo, em 2017, ele foi para o PSG, após ter tido umas temporadas incríveis pelo Barcelona. E a motivação parecia ser mais dinheiro do que outro tipo de motivação futebolística, E isso resultou em fãs decepcionados que acabaram por ser odiadores de Neymar. Inclusive, Neymar também foi bastante odiado pela torcida do PSG logo quando chegou, pois ele não deu o resultado esperado e foi um investimento muito alto para que o jogador viesse para o time. Naquela época, o jogador com a transferência mais cara da história. Inclusive, muitos brasileiros também não gostam dele, apesar de ser um dos maiores jogadores a já passarem aqui pela seleção brasileira e por times do Brasil. Só lembrando que se essa lista fosse minha, eu colocaria Sérgio Ramos em primeiro lugar, mas claro, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês e queria que vocês deixassem as suas listas pessoais aí. Tamo junto, valeu, abraço, se inscreve aqui no Mestre Rankings e até o próximo vídeo.